É isso quem é Dragneel, uma criança órfã quando encontrou um dragão pela primeira vez. Mas o dragão, em vez de comê-lo, Enil decidiu adotá-lo e criá-lo como seu próprio filho. Desde então, Igneel, o rei do dragão de fogo, tornou-se a figura paterna de Natsu e ensinou-lhe a falar, ler e lutar usando magia, transformando Natsu num mago matador de dragões. Um mago tão forte que tem poder suficiente para matar os seres mais poderosos da Terra, os dragões. Mas depois de alguns anos de vida juntos, Igneel desapareceu de repente, deixando Natsu sozinho neste mundo. Até conhecer Makarov, o atual mestre da guilda de Fairy Tail, a guilda de magos mais notória do reino de Fjord. Foi quem cresceu e se tornou um rapaz despreocupado e imprudente, que normalmente resolve problemas com seus próprios punhos. Depois de alguns anos procurando por seu pai, Natsu finalmente tem uma pista sobre Igneel. Ele ouviu rumores sobre uma salamandra que usa magia de fogo e se envolve com seu parceiro Happy, um gato, enquanto espera finalmente se reunir com seu pai adotivo. Enquanto isso, o chamado salamandra caminha pela estrada e todas as mulheres caem por ele. É quem chega lá e percebe que ele não é Igneel. Ao confrontar a salamandra, eles quebram o feitiço de amor que ele usa em uma das mulheres, Lucy. Lucy agradece a eles por salvá-la de cair na armadilha amorosa de um estranho. Armadilha. Ela os leva para almoçar como recompensa. Depois conta que também é uma feiticeira querendo se juntar à guilda Conto de Fadas. Mais tarde, Natsu ouve que um salamandra está dando uma festa de barco, e eles ouvem que a salamandra é um membro da guilda do Conto de Fadas. Eles invadem o barco e descobrem que ainda é o mesmo cara que planeja sequestrar algumas garotas, incluindo Lucy, que esperava que o salamandre a recomendasse para se juntar ao Conto de Fadas. Happy arrasta Lucy para longe, e ela usa seu feitiço para levar o barco à costa. Quando chegam à costa, Natsu fica irritado com o cara por se chamar de feiticeiro do Conto de Fadas. Ele grita que pertence ao Conto de Fadas e nunca viu aquele homem antes. Lucy fica chocada ao ver que Natsu é um mago da guilda de Contos de Fadas, pois ele mostra a todos o emblema da guilda em seu ombro. Natsu está fervendo de raiva e não se importa se esses caras fazem o bem ou o mal. Mas a única coisa que ele nunca permitirá é que alguém manche o nome de sua guilda. O impostor ataca Natsu com fogo, mas como um filho de um dragão de fogo, Natsu come todo o fogo que melhora sua magia, e cospe fogo pela boca, destruindo tudo ao redor. Ele ainda envolve seus punhos em fogo e soca o impostor para longe, destruindo parte deles. Cidade. Como consequência do alvoroço, soldados chegam e ele arrasta Lucy para correr com eles, prometendo levá-la para a guilda do Conto de Fadas. Eles chegam ao prédio da guilda e Lucy é recebida por todos, enquanto Natsu tenta encontrar uma nova missão para eles no quadro de tarefas. O jovem rapaz, Romeu, visita a guilda e reclama ao mestre, Makarov. Seu pai, Makal, um membro do Conto de Fadas, foi para o Monte Hako, mas não retornou. Makarov se recusa a fazer qualquer coisa além de Natsu. Quem também está procurando por seu pai e sente a dor de Romeu decide encontrar Makal. Caminha para encontrar Romeu, que está tristemente voltando para casa, e diz a Romeu que trará seu pai de volta para ele. Ele começa uma jornada para o Monte Hakob com Lucy e Happy. Lucy se pergunta o que Mako veio fazer e Natsu informa que ele veio para lutar contra um monstro vulcão. Esse mesmo monstro aparece e sequestra Lucy. Natsu vai lutar contra o monstro, mas é jogado do penhasco. Penhasco dentro de uma caverna de gelo. Lucy tenta se defender, mas Natsu de repente pula e acerta o feixe de magia do espírito celestial dela. Matsu então começa sua luta contra o monstro, dizendo que ninguém mexe com um membro de seu guilda. Ele invoca seu fogo e soca o monstro, dizendo que não vai deixar a montanha sem Makal. O monstro tira o machado lendário dos seres celestiais de Lucy e tenta cortar Natsu ao meio. Mas Natsu segura o machado com as mãos e começa a derretê-lo com seu fogo. Nós derrotamos o monstro. O monstro inconsciente de repente se transforma em Makal, pois anteriormente roubou seu corpo. Depois, Natsu e Happy visitam a casa de Lucy e perguntam se ela vai se juntar ao grupo para a missão deles. Ela concorda instantaneamente, e eles partem para sua primeira missão em grupo para tirar um dia de folga intitulado de seu dono, Everlu. Esse mesmo cara está contratando uma empregada e ele adora loiras bonitas. Lucy percebe que foi enganada para se juntar a eles, mas não pode voltar atrás em suas palavras. Eles encontram o cliente KB, que diz a eles que o livro deve ser queimado imediatamente, e ele aumentou a taxa para 2 milhões de Jolie, pois o livro é muito importante. Para ele, eles chegam, e Lucy não consegue o emprego de empregada porque Everlu a chama de feia, e assim eles mudam para o plano C para roubar o trabalho de empregada. Livro. Eles se infiltram na casa e chegam à biblioteca e veem o livro que estão procurando. É quem tenta queimá-lo, mas Lucy insiste em lê-lo. Discute Everlu chega.
Ele chama o livro de estúpido e a equipe se pergunta por que seu cliente quer que eles destruam um livro que é estúpido. Everlu chama seus guerreiros para lutar contra a equipe. Lucy se esconde enquanto Happy a segue para ajudar e ela eventualmente encontra o segredo do livro. Enquanto isso, Natsu usa seu fogo neles, mas eles neutralizam suas chamas. Eles combinam seus poderes e atacam Natsu, decidindo que não há maneira dele sobreviver. 5. Mas Natsu aparece e cospe chamas contra eles. Eles usam uma técnica de defesa que captura as chamas e as devolve em dobro, mas Natsu come o fogo e os assa com sua magia de asas de dragão de fogo. Enquanto isso, Lucy tenta resistir contra Everlu, que também usa magia do espírito celestial e convoca seu ser celestial para lutar. De repente, Natsu também aparece com o espírito celestial porque ele se agarrou a ela. A dupla submete facilmente Everlu e leva o livro para a cave para terminar a missão, já que o livro foi escrito para ele. Eles partem e, a caminho da guilda, encontram Gray, outro membro da guilda, que os informa que Urza está retornando naquele dia, mas a equipe está quebrada, pois não foram pagos pela última missão e pedem a Lucy para escolher outro dever para eles. Natsu discute com Gray e a membro feminina mais forte da guilda. Urza chega. De repente, a guilda fica em silêncio, pois todos têm medo de Urza, e ela pede a Natsu e Gray para encontrá-la na estação de trem no dia seguinte para uma missão. Encontre-a lá, e eles pegam o trem na estação Magnolia. Trem? Ela diz a eles que estão invadindo a casa da guilda escura de Eisenwald porque eles estão em posse de Lullaby, uma flauta mágica que mata milhares de pessoas que ouvem o som dela. Na estação de trem de Oniba, os outros deixam Natsu no trem devido ao seu enjoo de movimento. Ele conhece um garoto da guilda Eisenwald, Keiji Akiyama, Rama, que tenta intimidá-lo e, como ele também é fraco, não é capaz de revidar. Ele não consegue reagir. Ele vê um objeto semelhante a um esqueleto com Keijama antes de ele pular. Ele encontra seus colegas e Urza pede desculpas por tê-lo deixado. Ele conta a ela sobre Kageyama e o objeto semelhante a um esqueleto que Urza presume que será o... Eles dirigem para encontrar o trem numa estação de trem onde Keijama entrega a flauta para Eragir. Eles descobrem que Eragir está indo para a estação Ashibama e o encontram lá. Ele diz a eles que deseja transmitir o Lullaby para a cidade ouvir e chama seus bruxos para baixo. Então, desaparece. Gray e Natsu seguem Eragir para encontrá-lo, já que eles ambos têm em mente que perder Aragorn será o fim de todos os humanos na estação, enquanto Urza e Lucy lutam contra os magos. Depois, Gray e Natsu se separam e procuram por ele em lugares diferentes, enquanto Urza vai anunciar aos espectadores que eles estão em perigo, e eles deveriam fugir. Gray luta contra um membro de Eisenhold, que confessa a ele que sua principal missão é destruir a estação Clover, onde os mestres da guilda estão tendo sua reunião. Eric cria uma barreira de vento ao redor deles e então parte para sua missão. Natsu e os outros tentam encontrar seu caminho para a estação em que foram trancados. Kijama encontra Natsu novamente e tenta lutar contra ele. Mas desta vez, Natsu tem toda a sua força e usa suas chamas para destruir a magia das sombras de Keijama e empurrá-lo contra a parede. Oriza e Gray tentam interrogá-lo, mas um de seus colegas o esfaqueia para que ele não os ajude. Os membros do Conto de Fadas estão indefesos. Natsu sabe que seu mestre da guilda está em risco e tenta todas as medidas para derrubar as paredes, mas continua sendo jogado de volta. Até mesmo Gray aconselha-o a parar de tentar, mas ele se recusa a aceitar a derrota. Eventualmente, ele se lembra da magia de Lucy e pede a ela para chamar suas criações mágicas para ajudá-los. Happy dá a Lucy a chave celestial de Virgo para Lucy invocá-la e fazer um túnel subterrâneo para escapar. Natsu chega a Eragir, que pensa que Natsu é um lutador fraco e tenta fazer ele se calar. Ele usa a magia do vento, mas Natsu usa suas chamas para pular e então ataca com seu fogo. Chocado, ele percebe que subestimou a força de Natsu, então ele pula e usa seu Stormbringer contra Natsu e o derrota. Vence ele. Ele pensa no mestre da guilda enquanto cai. Mas ele se lembra de repente que Macau o ensinou que se ele canalizar bem seu fogo, nenhum vento será capaz de destruí-lo. Derrotá-lo, ele direciona suas propriedades de fogo para subir até a trilha do trem. Eriger fica chocado, pois pensa que é impossível. Natsu cospe um fogo pesado em Eriger, mas ele explode. Bloqueia. Erika percebe que Natsu é mais forte do que pensa, então ele usa seus poderes de correio de tempestade contra Natsu. E se esconde em uma barreira de vento. Natsu usa seu punho de dragão de fogo, mas falha, pois Eriger afirma que o fogo não pode vencer o vento. Aragorn usa seu vento contra Natsu, e ele cai. Nesse ponto, Eragir assume que havia derrotado Natsu. Mas Natsu se levanta, pois não pode permitir perder seu mestre de guilda. No entanto, nenhum de suas habilidades de fogo pode se aproximar de Erikr, e ele se frustra, especialmente com Happy zombando dele dizendo que ele é muito fraco e deve deixar o trabalho para os membros fortes. Essas palavras enfurecem Natsu, fazendo-o intensificar seu fogo, e então ele finalmente vence Eriger com seu punho totalmente carregado. Os amigos dele chegam com Cade, e eles apreciam seu trabalho duro. Enquanto eles param para decidir o próximo passo, Cade pega a canção de Ninar e foge. Cade determina terminar o que seu mestre começou e vai para o trevo, onde encontra Macaron.
Makarov. A equipe encontra seu caminho para Clover e eventualmente chega a Cage, mas Makarov convenceu Cage a largar a canção de Ninar. De repente, a canção de Ninar é ligada e Makarov diz a eles que a canção de Ninar é um feitiço proibido criado por um mago das trevas chamado Zaref. Um demônio criado por Zaref surge da flauta e começa a aterrorizar as pessoas com seu sons. Urza diz para Natsu e Gray se aproximarem do demônio, que começa com um som auto-irritante. Percy usa suas habilidades de cavaleiro para lutar enquanto Gray usa sua lança de gelo, e Natsu finaliza o demônio com seu punho de ferro do dragão de fogo. O demônio continua se revoltando e começa a explodir o terreno. Como de costume, Natsu engole o fogo. Ele sobe no demônio. Urza ataca novamente e Gray usa magia de gelo antes de Natsu usar as chamas de suas mãos para criar um dragão de fogo com chamas brilhantes para derrotar o demônio demoníaco. Enquanto todos celebram essa vitória, a flauta se quebra sozinha. Eles retornam à guilda e agora, Matsu, decidido a mostrar que é mais forte que Urza, planeja o duelo deles. Enquanto eles lutam, os membros do conselho da guilda vêm para prender Urza pela destruição de propriedade durante a última luta deles. O mestre deles sabe que Natsu pode tentar resgatar Urza, então ele prende Natsu em uma gaiola. Idade. Eles eventualmente percebem que a pessoa presa é Macau, que aceita fazer isso para retribuir a Natsu por salvar sua vida. Natsu, por outro lado, tenta salvar seu amigo, pois considera todos na guilda como a família que nunca teve. Então ele vai ao conselho para salvar Urza. Ele invade o conselho se vestindo como Urza e também é preso. Na prisão, Urza conta que foi presa para mostrar a superioridade do conselho. Eles precisam demonstrar que têm a capacidade de manter a ordem no mundo mágico. Além disso, eles a libertariam, mas ele estragou seus planos. No dia seguinte, ambos são libertados. Retorna. Natsu insiste em continuar a luta, apesar de Urza dizer que ela está cansada. Ele corre para lutar contra ela e ela o finaliza com um soco. Ele tenta lutar contra outro membro mais forte, Laxus, que o convida para subir, mas ele não consegue alcançar o nível 2 porque não está qualificado. Para reafirmar sua força e habilidades, ele manda Happy roubar uma tarefa de nível 2 do segundo andar. Eles visitam Lucy e pedem para ela se juntar a eles para resgatar a ilha amaldiçoada de Galuna, mas ela lembra a ele que ainda não estão nesse nível, e ela não está interessada. Eles deixam a casa dela e largam o panfleto. Ela descobre que a recompensa pela tarefa é uma chave de espírito celestial que ela deseja loucamente, então ela decide se juntar a eles em sua nova aventura.